Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today we're talking Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje a gente conversa de novo com David Pine, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos e vice-diretor da Força Tarefa de Segurança Nacional e Interna. David, bem-vindo de volta. Oi, Pascal. É um prazer estar aqui. Ótimo ter você de volta. E a gente quer começar falando sobre o Irã e daqui a pouco vamos chegar à Rússia. Estamos conversando na minha manhã de segunda-feira, dia 29 de junho, e na sua noite de domingo, dia 28. Diante do que está acontecendo agora, qual é a sua interpretação sobre a gravidade do memorando de entendimento que foi assinado há cerca de 10 dias e sobre o processo que vem acontecendo, que alguns chamam de processo de paz, mas que nesse ponto parece muito mais com um tipo de cessar-fogo falso, no estilo israelense, em que nenhum dos lados realmente interrompeu a fase cinética da guerra? Qual é a sua leitura disso? Olha, eu acho que foi o Chas Freeman quem chamou isso de um cessar-fogo com características israelenses, ou seja, um cessar-fogo que na prática não é real, não é aplicado e ninguém realmente cumpre. Mas eu acho que esse memorando de entendimento, só o fato de o Trump basicamente ter cedido a quase todas as condições de paz do Irã, mostra o quanto ele está desesperado para encerrar a guerra. E acho que isso não ficaria claro se a gente olhasse só para os últimos 2 ou 3 dias, com os ataques de mísseis de um lado e do outro, entre Estados Unidos e Irã. Mas pelo que parece, esses ataques foram interrompidos e os dois lados concordaram em se reunir na terça-feira para negociações técnicas sobre o programa nuclear. Mas eu acho que o presidente Trump sabe, ele fez uma correção de rumo, só que não tem conseguido segui-la muito bem. Mas por quase 2 semanas ele conseguiu e apresentou uma justificativa de política externa bem forte, bem realista para isso. Basicamente, ele disse que, se a guerra não terminasse, se o Estreito de Hormuz não fosse reaberto, o mundo poderia enfrentar uma depressão global em questão de alguns meses, ou no máximo 1 ano. E ele também falou que o Irã tem direito à autodefesa, que ele não vê problema em o país ter capacidade de mísseis, porque todos os outros países da região também têm. Que eles podem continuar enriquecendo urânio até 3,67% para fins de energia nuclear. E sabe, ele realmente falou sobre o Irã ser um país normal, o que é algo que os realistas de política externa, como eu e você, sempre soubemos. Mas ao que parece, isso foi novidade para ele. A visão dos neoconservadores, claro, é que o Irã é a República Islâmica do Irã, que seus líderes são loucos, suicidas, irracionais. Essa guerra mostrou que nada disso é verdade, porque o Irã tinha, veja bem, 5 maneiras diferentes de escalar o conflito, incluindo ataques com mísseis hipersônicos e supersônicos que poderiam ter afundado vários navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, destroyeres e talvez até o porta-aviões USS Abraham Lincoln. E eles decidiram não usar isso, decidiram não escalar a esse nível. E nessas rodadas de ataques, o que o Irã fez foi atingir as janelas da ponte de comando do petroleiro de Singapura, o Ever Lovely. Quebraram as janelas, mas fizeram isso de forma deliberada, para evitar qualquer vítima entre a tripulação. Aí o presidente Trump reagiu de forma exagerada, atacando 4 alvos iranianos. Depois teve outra rodada. O Irã atacou o Bahrein e outro navio no estreito, que talvez fosse japonês, não tenho certeza. E acho que esse é o segundo também. Acho que sim, mas tá. Enfim, não era um navio com bandeira dos Estados Unidos. Era um navio com bandeira de um terceiro país, isso mesmo. Exatamente. Então, um navio neutro de um terceiro país. Pelo que eu entendo, eles têm sido muito cuidadosos para não atacar diretamente os Estados Unidos, nem bases militares americanas. Porque, de certa forma, eles têm ali algo em torno de 400 a 500 bilhões de motivos para não recomeçar uma guerra em grande escala com o Irã.
Isso porque nós nos comprometemos a oferecer um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares, financiado, veja bem, não pelos contribuintes americanos, mas por empresas privadas e investidores. E ainda tem a liberação, claro, de algo entre 100 e 200 bilhões de dólares em ativos congelados. Eu achava que eram 100 bilhões, mas segundo o vice-presidente J.D. Vance, ele ouviu que pode chegar a 200 bilhões. Eu acho que o Trump tem investido, no geral, em tentar acabar com a guerra e garantir que o estreito continue aberto, pelo menos tecnicamente. Ficou claro que quando acontecem esses tipos de ataques, o transporte marítimo praticamente para, independentemente do que o Irã diga sobre estar aberto ou não. Então, na prática, ele ficou temporariamente fechado por causa dessa rodada de ataques com mísseis dos Estados Unidos. Mas, com sorte, deve reabrir amanhã. O que eu quero dizer é que, no geral, eu ainda tenho esperança, porque há muito interesse dos dois lados em respeitar, de forma geral, os termos de paz. Mas eu não ficaria surpreso se víssemos novos ataques de escalada por parte dos Estados Unidos em breve, porque o presidente Trump é completamente desequilibrado. Ele age de forma irracional. Ele tem uma política externa meio bipolar, como a gente já comentou no seu programa, em que ele pode ir de um extremo ao outro. Mas no fim das contas, o maior medo dele é acabar sendo, como ele mesmo disse, o próximo Herbert Hoover. Terá razão importante na segunda gorda depressão nos Estados Unidos que o faça deixar de cargo com a aprovação de 5%. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou comprar alguns dos nossos novos produtos no site neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Agora, tem muita conversa na internet sobre se esse memorando de entendimento é realmente algo que o Trump e a equipe dele pretendem levar adiante. Tipo, sim, essa é a política que queremos seguir. Ou se é só mais uma dessas ideias diplomáticas, esses jogos diplomáticos para enganar o outro lado. Porque uma coisa que isso acabou causando foi tirar a vantagem que o Irã tinha ao praticamente fechar o Estreito de Hormuz. E a gente vê que o Irã, neste momento, está deixando claro que não vai abrir mão disso, que está disposto a fechá-lo de novo a qualquer momento, certo? Para recuperar essa vantagem e para mandar um recado para os Estados Unidos de que o memorando de entendimento não vai resolver o principal problema deles, nem salvar a situação, certo? Mas, ao mesmo tempo, como você disse, os Estados Unidos estavam dispostos a assinar. E isso por si só foi um grande tipo de admissão pública, sabe, pra gente, para todo o pessoal que comenta política, de que as coisas realmente não saíram como deveriam quando essa operação foi anunciada no dia 28 de fevereiro deste ano. Então, no geral, a sua avaliação é que ele quer sim encerrar a guerra e que o medo de uma depressão econômica é forte o bastante para superar as tendências neoconservadoras que ainda existem dentro do governo dele. Quero dizer, o Rubio e os outros, o Hegseth, e até os elementos sionistas dentro da administração, especialmente o Hegseth. Então, na sua opinião, o desejo de evitar uma depressão econômica em larga escala, como a de 1929, está se sobrepondo a essas outras tendências, certo? Exatamente. Por isso eu não acho que a guerra vai escalar além desses ataques militares de retaliação relativamente pequenos. O presidente Trump tem essa ideia de que se o Irã fizer qualquer ataque, ele vai responder com o dobro da força para dar uma lição. Mas o problema é que não existe uma solução militar. A própria guerra mostrou que o Irã tem basicamente domínio na escalada convencional. Eles não têm domínio na escalada nuclear. É claro que nós temos supremacia nuclear sobre eles. Qualquer arsenal nuclear que eles tenham é, no máximo, muito limitado. Mas eles têm a capacidade de manter o controle do Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, por tempo indefinido. A Marinha dos Estados Unidos, que é a força naval convencional mais poderosa do mundo,
não conseguiu tirá-los de lá. Se o presidente Trump desse as ordens hoje, o máximo que ele conseguiria fazer seria enviar um monte de navios, que acabariam afundados, lançar tropas aerotransportadas na ilha de Karg, tomar o controle da ilha, mas aí elas ficariam sob fogo de artilharia iraniana e todo tipo de ataque de drones. Então eu acho que ele finalmente percebeu e admitiu, com esse memorando de entendimento, que não existe uma solução militar. Ele esquece disso, claro, porque tem acessos de raiva. Mas no fim das contas, eu acho que a visão mais realista vai acabar se tornando cada vez mais dominante em relação ao Irã dentro da Casa Branca, pelos motivos que a gente já discutiu. Então você não acha que isso é uma manobra, tipo um acordo de Minsk, para ganhar tempo e atacar de novo mais para frente? Muita gente também pensa que talvez isso seja só uma pausa de meio ano, um ano e depois tudo continue. Porque, no fim das contas, essa fase mais intensa da guerra começou mesmo no ano passado, durante aquela guerra de 12 dias, certo? Depois, teve uma pausa, voltou com força total e agora está sendo interrompida de novo. Só que o grande problema para os Estados Unidos agora é que, claro, isso virou um impasse de dois lados, né? O outro lado também está decidindo se quer ou não parar com a violência. E eu interpreto o que aconteceu nos últimos dias, com essa troca de ataques entre as partes, como o Irã dizendo algo tipo, não, 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 não. Se vocês não cumprirem o memorando de entendimento, incluindo o Líbano, então a gente vai simplesmente retomar a fase militar, ponto final. Então, pega o seu cachorrinho israelense, põe de volta na coleira e tira ele do Líbano. Você acha que os Estados Unidos vão ser obrigados a fazer isso agora? Olha, eu acho que o presidente Trump está sob uma pressão enorme do Irã para garantir que Israel cumpra o cessar-fogo. O problema é que isso não é suficiente. O Irã deixou bem claro que quer mais do que o cessar-fogo. Agora eles estão exigindo uma retirada completa das forças israelenses, uma retirada militar do sul do Líbano. E, obviamente, o cessar-fogo não faz nada disso. Basicamente, é um acordo em que o Líbano acaba cedendo, na prática, o controle indefinido de cerca de 20% do seu território para Israel. Então, não sei bem como isso vai se desenrolar. Mas eu acho que o Irã pode usar essa situação para justificar o fechamento do estreito de novo e suspender as negociações sobre o acordo nuclear. Mas eu não tenho certeza de que eles vão fazer isso. E, com certeza, não acho que eles vão iniciar ataques militares diretos contra os Estados Unidos ou contra Israel, porque esse memorando de entendimento é muito vantajoso. É realmente muito bom do ponto de vista iraniano. É praticamente uma admissão de vitória do lado do Irã e de derrota do lado dos Estados Unidos, em termos estratégicos. Ele dá ao Irã todo o financiamento de que precisam para reverter toda a campanha de pressão máxima que o presidente Trump conduziu e potencialmente todas as sanções que a gente impôs ao Irã ao longo de quase meio século. Estamos nos comprometendo como país a comprar diretamente petróleo iraniano. É uma reviravolta impressionante na política externa dos Estados Unidos e, na prática, uma admissão de derrota por parte da Casa Branca. Então é o seguinte, eu não acho que exista qualquer razão ou explicação lógica para alguém concluir que isso seja algum tipo de manobra enganosa do governo dos Estados Unidos para, sei lá, ganhar tempo e reconstruir nosso arsenal de mísseis ou algo do tipo. Eu acho que o presidente Trump, pelo que se diz, tem estado desesperado para sair da guerra desde pelo menos 21 de março. Então, o que acontece é que ele vinha tentando fazer o Irã aceitar, obviamente, os termos de paz de Maxwell. E quando ele finalmente percebeu que isso nunca ia acontecer, por volta de 11 de junho, ele assinou o acordo oficialmente no dia 17 de junho, no Salão dos Espelhos, no Palácio de Versalhes. O que é bem irônico, porque foi justamente lá que o Tratado de Versalhes foi assinado,
quando a Alemanha se rendeu com base num plano de paz de 14 pontos apresentado por Woodrow Wilson. E claro, o plano de paz do Irã também tinha 14 pontos. Era enorme no começo. Mas sim, esse caminho vai ser cheio de obstáculos. Mesmo assim, eu continuo no geral esperançoso. Eu sinceramente perdi o respeito pelo presidente Trump, porque, sabe, ele é muito inconsistente. No início, ele era claramente a favor da paz, contra a guerra, e defendia com coragem o lema América em primeiro lugar. E ele mostrou, com essa guerra, que está sob uma influência enorme e sob o controle do Netanyahu. Mas não totalmente, porque completamente sob o controle do Netanyahu, esse acordo nunca teria sido assinado. Pois é, a questão para mim é, claro, o que o Irã vai tirar desse novo cenário. Porque, veja, o Líbano faz parte, e é uma parte essencial, do ponto número 1 do plano de paz de 14 pontos. Agora, se os Estados Unidos começarem a dizer que não têm controle sobre Israel, e Israel e o Líbano chegarem a um entendimento separado, então, bom, o ponto 1 já foi quebrado, certo? Então é daí que o Irã começa. Porque o próximo passo pode ser que o ponto 2, o ponto 3 também sejam rompidos. E talvez os 300 bilhões nem sejam liberados. Pode ser até menos. E talvez, no fim das contas, a pergunta para o Irã tenha que ser sobre a verificação, não é? E eles estruturaram o memorando de entendimento de um jeito que dá para verificar. Dá para ver se os Estados Unidos vão cumprir o que prometeram ou não. E se não cumprirem alguns pontos, então, bom, provavelmente do lado iraniano, a pergunta passa a ser: vamos voltar para uma fase mais militar para exigir que o memorando seja seguido ou não? E a sua interpretação é que o restante do memorando ainda é bom o bastante para que o Irã não faça isso. Mas em algum momento, os Estados Unidos vão precisar cumprir alguns desses pontos, certo? Ou já cumpriram alguns deles? Quero dizer, por exemplo, as tropas e os navios estão sendo retirados agora da região próxima ao Irã. Bem, o Larry Johnson, que é ex-agente da CIA, afirmou que as fontes dele estão dizendo que a ordem para a retirada das forças militares dos Estados Unidos já foi emitida e que há algumas evidências disso. Já houve a retirada de alguns recursos aéreos e talvez também de recursos navais em relação ao que tínhamos há apenas 2 semanas. Mas, obviamente, como o vice-presidente J.D. Vance declarou, nós vamos manter uma presença aérea e naval robusta. Basicamente, enviamos metade da nossa força aérea e metade dos nossos recursos navais disponíveis para lutar nessa guerra. E mesmo assim, isso não foi suficiente para derrotar os iranianos. No fim das contas, o vencedor de uma guerra é o lado que controla a área que continua em disputa, e o Irã está em controle total do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. Então eles são claramente os vencedores nessa guerra. E segundo a inteligência dos Estados Unidos, ainda mantém 70% da sua força de mísseis, 90% das instalações subterrâneas de lançamento e produção de mísseis, e também os locais de defesa costeira com mísseis antinavio. Ou seja, eles continuam com uma capacidade militar muito forte, capaz de ameaçar os vizinhos e forçá-los, de certa forma, a aceitar uma nova esfera de influência iraniana que vai além do Golfo e alcança alguns dos estados do Golfo. Isso se torna ainda mais provável se os Estados Unidos decidirem retirar boa parte das suas forças, já que o Irã destruiu ou tornou inoperantes de 13 a 16 bases militares americanas. Você acha que essas bases militares vão acabar sendo retiradas do Golfo? Sim, o custo de alguns desses esforços de reconstrução, eu acho que o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos, no Bahrein, está em torno de 5 bilhões de dólares. Quer dizer, é uma quantidade enorme de investimento que a gente precisaria para reconstruir tudo isso. Obviamente, o orçamento de defesa do presidente Trump é de $1,5 trilhão de dólares, mas isso ainda está muito no ar. Não tem apoio bipartidário, de jeito nenhum. É improvável que seja aprovado do jeito que está agora.
Com certeza, acho que vamos ver um aumento significativo nos gastos militares, mas não chega nem perto desse nível. E tem também o preço que a gente precisa pagar. Então não se trata só de financiar novas capacidades militares, mas de reconstruir o que a gente já perdeu. E isso tem a ver com reconstruir mais ou menos metade, quase 50% do nosso arsenal de mísseis convencionais, incluindo mísseis ofensivos e também interceptores de defesa, nessas bases. Eu acho que alguns deles provavelmente vão ser reconstruídos, mas pelo que estou entendendo, o plano dos Estados Unidos é realocar a maior parte dos nossos recursos militares para fora do alcance, o mais longe possível do alcance dos mísseis iranianos. Então, o Bahrein fica perto demais do Irã. Aquela base nunca mais vai funcionar como uma base militar americana, de verdade. E eu não vejo nenhuma perspectiva de termos navios de combate tripulados, navios da Marinha dos Estados Unidos, operando no Golfo Pérsico, em nenhum momento no futuro, porque eu acredito que o controle do Irã sobre o Golfo Pérsico vai ser indefinido. Atualmente, o que a gente tem são esses barcos drones de cerca de 7,5 metros, autônomos, que você ou eu poderíamos comprar por 30 ou 50 mil dólares. Então é uma situação bem reveladora, porque a Marinha dos Estados Unidos acabou sofrendo uma das maiores derrotas da sua história, contra um país que, segundo Trump, a gente teria fundado a Marinha, destruído a Força Aérea, acabado com todos os mísseis e com as capacidades nucleares. Ou seja, se o presidente Trump estivesse certo, a gente poderia simplesmente entrar no Golfo Pérsico, retomar o controle e reabrir o estreito, sem precisar negociar nada com o Irã, sem se preocupar com nenhuma capacidade militar deles. Mas, obviamente, o Trump tem sido bem enganoso nesse tipo de declaração. Não, o que eu quero dizer é que já ficou completamente, totalmente óbvio que a maioria das coisas que ele disse sobre como os Estados Unidos veem o Irã estão totalmente equivocadas, certo? Então, isso a gente pode descartar completamente. Mas, por outro lado, o que não dá para descartar é, claro, a estratégia futura, porque vai haver uma estratégia futura do governo Trump e também dos governos que vierem depois. Não há motivo para achar que não vai haver. Um dos homens que neste momento tem o próprio destino político em jogo, porque veja, o Donald Trump já passou dos 80 e está no segundo mandato. Quer dizer, na prática, esses vão ser os últimos 2 anos e meio dele no cargo, certo? Mas o cara que ainda está realmente envolvido nisso é quem está negociando agora, o vice-presidente J.D. Vance. Quando a guerra com o Irã começou, eu meio que deixei ele de lado, porque pensei, pronto, acabou. Quer dizer, a base do MAGA se foi, e aquela ideia de América em primeiro lugar já não é algo em que uma parte bem grande dessa base acredita. Acho que, inclusive, você ficou bem desiludido com a forma como Trump lidou com tudo isso. Mas o Vance, claro, está diretamente ligado a esse movimento. Ao mesmo tempo, ele é o mais anti-neocon, e se existir uma ala anti-sionista dentro do governo atual, seria ele. E o que você acha das chances dele conseguir prolongar a carreira política depois dessa confusão toda? Sinceramente, eu acho que eles estão indo muito bem e só melhoraram depois da decisão do Trump de encerrar a guerra em termos desfavoráveis com o Irã. Porque, veja, ele realmente se empenhou nisso. Deu dezenas de entrevistas nas últimas semanas defendendo esse acordo de paz. Claro, não é um ótimo acordo se a gente olhar para os detalhes, mas estrategicamente faz mais sentido. Na verdade, os Estados Unidos não têm outra opção. É basicamente a melhor escolha entre as opções ruins que a gente tem. E sabe, ele realmente foi a voz da paz. A gente sabe pelo New York Times e por outras reportagens investigativas que ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Ele apresentou todos os riscos, e todos eles se confirmaram. Desde o fechamento dos estreitos, o esgotamento dos nossos arsenais de mísseis, até, sabe, os ataques de mísseis iranianos e os ataques dos nossos aliados, a destruição das bases militares americanas.
Ironicamente, esse era o argumento que, sabe, Trump e Rubio usaram para começar a guerra, de que precisávamos evitar ataques às nossas bases militares, quando, na verdade, a nossa entrada na guerra foi o que garantiu a destruição delas. Então foi uma decisão realmente tola e muito autodestrutiva por parte da Casa Branca. Mas sabe, eu acho que o que essa guerra mostrou é que havia vozes como a do Sean Hannity e até do Lindsey Graham, neoconservadores convictos, sionistas, que simplesmente seguiram a maré. E o presidente Trump deu uma guinada completa, de 180 graus, dizendo, vamos destruir o Irã. Sabe, a gente vai lutar essa guerra por tempo indeterminado até o Irã ser completamente destruído. Agora ele está dizendo que o Irã merece ter enriquecimento nuclear, capacidade de mísseis, de autodefesa e tudo mais, que está tudo bem se eles controlarem o estreito, desde que não cobrem uma taxa. Sabe, todas essas declarações conciliatórias. E o Sean Hannity, e principalmente o Lindsey Graham, que disse que os próprios termos desse acordo, divulgados no dia 23 de maio pela imprensa, seriam um desastre para Israel. Isso levanta a pergunta, por que a gente começou essa guerra, afinal? E agora ele basicamente está bajulando o Trump e dizendo que essa é a melhor opção. O Lindsey Graham mudou de posição agora, foi isso? Porque da última vez que eu ouvi ele falar, foi na semana passada. E ele ainda estava dizendo algo tipo, se eles não abrirem o estreito, a gente vai acabar com eles. E sabe, eu fico pensando, com quais armas, né? Mas tudo bem, ele ainda estava com aquele discurso bem bombástico. Então agora ele realmente disse que o Trump está fazendo a coisa certa? Sim, ele disse isso. Disse que confiava no Trump no processo de paz e que apoiava. O que aconteceu? Como é que alguém conseguiu controlar o Graham? Porque aquele cara é uma bomba prestes a explodir. Olha, eu acho que o Lindsey Graham acabou virando praticamente um seguidor do Trump, sabe? Ele simplesmente vai na onda de tudo que o Trump diz. E eu acho que houve conversas de bastidores em que o presidente Trump disse algo como, olha, é isso que vai acontecer, não me importa se vocês me criticam, eu vou fazer do meu jeito. E ele não quis divulgar os termos do acordo para os israelenses. Tenho certeza de que os israelenses tinham fontes secretas que conseguiram colocar as mãos nesses termos. Ele também não quis liberar para o Senado. E claro, havia muitos republicanos neoconservadores no Senado que eram totalmente contra. Mesmo assim, ele fez questão de assinar, anunciou e assinou eletronicamente no mesmo dia. E os termos, claro, foram divulgados publicamente pela Casa Branca na quarta-feira, só algumas horas antes de ele assinar em Paris. The Cumbersley telling that. Então, se a gente pensar desse jeito, pode ter sido importante ele estar fora de Washington. Assim, os outros não interfeririam, certo? Ele teria a liberdade de dizer algo como, ok, mandem para minha mesa agora, enquanto eu estou longe daquele circo, e o Graham não pode entrar no meu escritório antes de eu resolver isso. Você acha que algo assim é possível? Faz sentido? Ou foi só coincidência por ele estar no G7? Sim, não. Quer dizer, eu acho que ele já sabia disso há algum tempo. Desde pelo menos abril ele vem demonstrando medo de que isso pudesse ser desastroso. É claro que quanto mais a guerra se prolonga, piores serão as consequências econômicas, podendo até causar outra recessão. E com isso, mais cadeiras os republicanos vão perder na Câmara e no Senado. Então realmente era uma proposta sem chance de vitória. Não havia nenhuma perspectiva de sucesso. Eu até escrevi sobre isso num artigo no Real War Substack, 2 semanas antes de a guerra começar. Eu disse que não existia uma solução militar, nem uma forma de alcançar os objetivos de guerra que o Trump tinha declarado. E acho que isso se confirmou. Ele tinha, sei lá, uns 6 objetivos diferentes para essa guerra. Nenhum deles foi alcançado. O mais perto que ele chegou foi, digamos, afundar os 11 navios de combate de superfície da Marinha iraniana.
A maioria dos submarinos deles ainda está intacta. E claro, eles têm milhares de lanchas rápidas com mísseis antinavio, com alcance de 35 a 40 quilômetros, capazes de abrir buracos em petroleiros e até em navios de guerra dos Estados Unidos. Então eu acho que chegou num ponto em que ele percebeu que isso poderia ser desastroso para o mandato dele, e já vinha tentando encerrar essa situação há uns 3 meses. E como você disse, talvez ele tenha saído da Casa Branca e se sentido mais à vontade para dizer basicamente para os aliados: isso vai acontecer, vocês precisam apoiar. Aqui estão os pontos de fala. E o vice-presidente Vance, claro, tem liderado esse esforço também, nas entrevistas de domingo e nas conversas das últimas semanas. E é isso sobre o MAGA. O MAGA não é ideológico, é o que o Trump disser que é. E o Trump deixou isso bem claro. Então, sabe, tem alguns ideólogos do América Primeiro dentro do MAGA. Eu era um deles. Obviamente não estou voltando para isso. Mas também tem, sabe, alguns neoconservadores. Só que todos eles estão unidos pelo apoio ao que quer que o Trump diga. Essa é a melhor coisa a fazer. Então tudo que a gente precisa para virar esse barco é o Trump traçar um rumo mais realista. E ele fez isso com um memorando de entendimento. E também fez isso quando, mesmo tendo começado aqueles ataques de escalada na sexta-feira, ele encerrou tudo 48 horas depois. Ou seja, ele começou a escalada e também foi quem a terminou, porque o Irã foi o último país a atacar aliados dos Estados Unidos. Acho que foram o Bahrein e o Catar. E ele pensou, ok, tudo bem, deixa eles ficarem com a última palavra, isso não vai levar a nada. Vai virar ataque de míssil todo dia, um de cada lado. Então ele teve sabedoria para encerrar aquilo, suspendendo os ataques. Então isso quer dizer que, sabe, tudo começou porque esses navios-tanque tentaram passar pelo estreito sem pagar a taxa, certo? Os dois tentaram atravessar basicamente pela parte de Omã do estreito e os iranianos impediram isso com suas armas. Aí, em resposta, os Estados Unidos atacaram essas instalações e depois os iranianos reagiram de volta contra o Bahrein e a Síria. Contra as instalações dos Estados Unidos lá, certo? Então a conclusão que temos hoje é: o Irã está no controle do estreito. Se eles disserem você não passa, então você não passa. E o Trump agora basicamente disse tudo bem, ele tem recuado. É essa a conclusão. Bom, Trump é. Então, segundo um funcionário dos Estados Unidos, numa matéria que eu li logo antes dessa entrevista, os ataques vão ser interrompidos por enquanto. Isso deixa claro que a Casa Branca mantém uma certa margem de manobra, podendo retomar os ataques dependendo do comportamento do Irã. E você tem razão. O Trump está tentando contornar o controle iraniano do estreito, criando uma rota alternativa ao longo da costa de Omã. E aquele petroleiro de Singapura, o Ever Lovely, foi longe mas que poderia atravessar o estreito com sucesso. Basicamente, o que o Irã estava fazendo não era tentar causar um dano sério ao navio, mas sim dar um tiro de advertência. Porque, na verdade, tudo o que eles precisam fazer é isso, dar esses avisos. Da última vez que 2 destroyers da Marinha dos Estados Unidos tentaram entrar no Golfo, no mês passado, tudo que o Irã fez foi cercar os navios com drones e mísseis, um de cada lado, para deixar claro, a gente pode destruir vocês, pode atingir se quiser. Isso é um sinal estratégico, dizendo que se continuarem passando pelo estreito, eles vão atacar. E só essa mensagem já é suficiente, na visão do Irã, para forçar os navios a tentar evitar um ataque e seguir pelo canal que eles determinaram. E uma coisa que eu ainda preciso descobrir é se esses navios realmente tinham seguro ou se o seguro ou algum tipo de garantia de seguro foi oferecido pelo próprio governo dos Estados Unidos. Porque se for esse o caso, isso tornaria tudo absurdamente caro, caso essa situação continue. São todas coisas que a gente ainda não sabe direito.
E claro, o estreito precisa estar aberto para que um grande número de navios possa passar todos os dias. 1 ou 2 por semana não dá, né? Então, quando os iranianos ameaçam um navio, na verdade estão ameaçando centenas de navios. E se o seguro não voltar, se os Estados Unidos tiverem que intervir, isso seria um caminho completamente desastroso. Então, tudo isso ainda é incerto. Mas, só para encerrar essa parte da nossa conversa, a sua avaliação é que sim, os Estados Unidos estão levando isso bem a sério, até porque também estão bem desesperados. Totalmente desesperado. O Trump, claro, ele apresenta tudo o que diz como uma vitória. Sabe, ele afirmou que o memorando de entendimento, que eu avaliei como uma rendição condicional dos Estados Unidos ao Irã, na verdade era uma rendição incondicional do Irã aos Estados Unidos. Então ele sempre transforma tudo em vitória. Tudo o que acontece, ele coloca os Estados Unidos como superiores ao Irã, que na prática se mostrou um competidor quase equivalente, ou digamos, uma grande potência regional. Mas sim, eu acho que ele está realmente comprometido em tentar encerrar as coisas. Então vamos mudar um pouco de assunto agora e falar sobre a Rússia, porque outra coisa que está escalando neste momento é a guerra dos drones. E algo que me preocupa muito, mas muito mesmo, é que agora a gente está vendo, na mídia ocidental, inclusive na revista Foreign Affairs, mas também em outros lugares, uma narrativa surgindo em que o lado ocidental está dizendo que está vencendo, que a Ucrânia está vencendo e que o Putin está por um fio. A Foreign Affairs chegou a publicar uma edição com o Putin se afogando, e o título era algo como "Cuidado com o homem que se afoga". Ou seja, ele estaria se afogando, perdendo, mas ainda poderia reagir de forma imprevisível. E isso, para mim, parece muito uma preparação para uma escalada da guerra, algo que pode ser facilmente provocado. Todos esses ataques de drones em Moscou e coisas do tipo são provocações enormes, que podem gerar uma resposta contra território da OTAN. Como você enxerga o que está acontecendo agora no cenário russo? Bom, eu acho que a gente viu sim alguns sucessos nos ataques de drones ucranianos contra Moscou e contra a infraestrutura de energia da Rússia. Esses ataques, segundo relatos, reduziram a produção de petróleo russo em até 10%. Então, sem dúvida, são vitórias do lado ucraniano. Mas quando a gente olha para os campos de batalha em si, a minha avaliação é que a Rússia provavelmente tem cerca de 4 vezes mais tropas do que a Ucrânia. A Ucrânia já perdeu mais de 1 milhão de soldados mortos, e outro milhão mais ou menos ficou gravemente ferido, sem condições de voltar ao combate. Hoje o exército ucraniano deve ter entre 150 e 200 mil soldados, no máximo. Enquanto isso, a Rússia, segundo o último relatório do Estado-Maior ucraniano, teria cerca de 713 mil soldados dentro da Ucrânia. O ponto é o seguinte: sim, houve, ameaças russas de ataques convencionais com mísseis e até de ataques nucleares contra países da União Europeia, por continuarem a fornecer apoio à Ucrânia, apoio de campo, claro, em termos de inteligência ofensiva, drones e mísseis. Mas no fim das contas, a Rússia não precisa disso. Não faria o menor sentido para ela realizar ataques diretos contra a União Europeia, porque a solução, desde o início, sempre foi preparar uma grande ofensiva pelo norte, para tomar toda a parte norte da Ucrânia, na margem esquerda do rio Dnipro, ou então invadir novamente Kiev. É interessante que o Zelensky tenha feito essas ameaças contra a Belarus, o que foi bem imprudente, na minha opinião. Porque, obviamente, se a Ucrânia realizasse ataques além da fronteira contra a Belarus, o Putin seria obrigado a enviar algumas centenas de milhares de soldados russos, talvez até 300 mil, para reinvadir Kiev. E aí a guerra terminaria em 30 a 60 dias, porque esse sempre foi o jeito de forçar a Ucrânia a se render. Existem basicamente duas opções. Uma delas seria detonar uma arma nuclear de pequeno porte sobre Kiev,
que não mataria ninguém, mas deixaria milhares de feridos, e colocaria medo no Volodymyr Zelensky, o ditador sem eleições na Ucrânia. Mas o caminho mais tradicional sempre foi uma ofensiva pelo norte, que poderia invadir pela região de Sumy, de Chernihiv ou até pela própria região de Kiev. Isso obrigaria o exército ucraniano a libertar suas tropas terrestres não for de Donana. Então, no geral, você não está muito preocupado com a possibilidade de uma escalada da guerra acontecer em breve, já que ainda acha que a vantagem no campo de batalha está com os russos? Não, eu acho que uma escalada da guerra é bem provável. Só acho que essa escalada não vai acontecer por meio de ataques diretos da Rússia contra a União Europeia. Acho que vai acontecer na Ucrânia. Já houve vários sinais de que o Putin está sob uma pressão política interna muito mais séria para, digamos, encerrar a guerra com uma vitória clara, até o fim do ano. Então, na minha avaliação, é bem provável que a gente veja uma grande ofensiva russa pelo norte, provavelmente não em direção a Kiev. Acho que seria mais para Sumy e Chernihiv de novo, o que basicamente forçaria a maior parte das tropas ucranianas a recuar para o outro lado do rio. Eu não acho que os russos vão passar por Odessa. Eu sei que muitos outros analistas, como o coronel Lex McGregor, têm dito que os russos querem Odessa, mas eu não acho que eles queiram isso. Na verdade, eu nem acho que eles queiram Kiev. Fontes russas minhas têm dito que o motivo pelo qual o Putin não fez outro movimento sobre Kiev, como ele conseguiu fazer no começo da guerra quando quase forçou o Zelensky a assinar o Acordo de Istambul, até o momento em que o próprio Putin, de forma inexplicável, decidiu retirar todas as forças militares russas dos 30% do território ocupado no norte, é que ele teme que a OTAN intervenha diretamente, de forma militar, se ele fizer isso. Basicamente, se as tropas russas estivessem prestes a tomar o controle da capital e invadissem tão perto dos países da OTAN, eu acho que o Putin ainda hesita em fazer isso. Eu não entendo por que ele tem medo de agir assim, porque, na minha opinião, as chances de uma intervenção direta da OTAN são extremamente pequenas. O presidente Trump deixou claro que se o Reino Unido e a França enviarem tropas para o oeste ou para o centro da Ucrânia, eles farão isso sem a proteção do artigo 5. Ou seja, os russos poderiam atacar, destruir e matar dezenas de milhares de soldados britânicos e franceses, e os Estados Unidos ficariam de braços cruzados, sem fazer nada além de mandar mais armas. Então, qual é a posição dos Estados Unidos neste momento? No ano passado, em agosto, Anchorage e os russos, por um bom tempo, falaram sobre o chamado espírito de Anchorage. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, disse recentemente que esse espírito está definitivamente morto e enterrado. Mas qual é a abordagem dos Estados Unidos agora? Parecia que havia um entendimento em Anchorage, e os russos estavam esperando que isso se concretizasse. E mais uma vez, isso claramente não aconteceu, pelo menos do ponto de vista deles. O que o Sr. Trump está fazendo? Digo, toda a campanha dele foi sobre acabar com a guerra na Ucrânia. E claro, ela está longe de terminar. Estamos aguardando a próxima fase de escalada. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, como eu sempre disse, eu acho que a solução sempre foi mandar o J.D. Vance se reunir com os russos e negociar um acordo de paz bilateral, basicamente uma paz separada, que não envolveria a Ucrânia nem os países da União Europeia, entre os Estados Unidos e a Rússia, em termos mutuamente aceitáveis, minimamente aceitáveis para o Kremlin. E isso poderia ser feito em 24 a 48 horas. O presidente Trump só precisaria dar a palavra. E, depois que esse acordo fosse assinado, ele teria como forçar o Zelensky a cumprir, cortando toda a ajuda militar dos Estados Unidos, inclusive a assistência de inteligência ofensiva, talvez até a defensiva, e o mais importante, o acesso ao Starlink. É isso.
Mas o fato de isso não estar acontecendo, o fato de que, por 1 ano e meio, isso não vem acontecendo, sendo algo que ele realmente poderia fazer, quer dizer, era isso que a gente achava que Anchorage representaria, mas acabou não sendo. Isso não mostra que, apesar de todas as possibilidades que um presidente tem de fazer as coisas com uma simples canetada, aparentemente o aparato dentro da Casa Branca e o mundo político mais amplo de Washington não permitem que isso aconteça. E a gente viu isso acontecer. Você está absolutamente certo. Basicamente, o Marco Rubio disse que o espírito de Anchorage morreu, que os Estados Unidos mudaram de posição e não apoiam mais a devolução dos 20% do oeste de Donetsk, que ainda estão sob controle ucraniano, para a Rússia como parte de um acordo. Ele afirmou que nós não somos um mediador neutro, que nem estamos fingindo ser um mediador neutro. E claro, os Estados Unidos nunca foram neutros nessa questão. Sempre lutamos ao lado da Ucrânia e praticamente fizemos tudo o que podíamos nesse sentido. O Trump, na verdade, assinou um acordo com a Ucrânia e forneceu, se não me engano, cerca de 3.800 mísseis de cruzeiro lançados do ar, de longo alcance, capazes de atingir bem dentro do território russo, disparados por caças F-16 ucranianos, pilotados por ex-combatentes da Força Aérea dos Estados Unidos. Então, eu não vi que tenha havido nenhuma entrega nesse sentido. Mas dá para ver claramente que houve uma mudança de volta para o lado neoconservador quando se trata do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Agora, é verdade que a quantidade de ajuda militar americana enviada para a Ucrânia diminuiu em cerca de 80%. Hoje a gente fornece mais ou menos 12 bilhões por ano. No último ano do governo Biden, em 2024, foram 61 bilhões por ano. E tudo isso passa por terceiros. Teoricamente, não estamos dando nenhuma ajuda militar direta para a Ucrânia. Tudo é canalizado por meio dos países da OTAN. Claro que isso não faz diferença. Sabe, isso é só para inglês ver. O Trump tentando dizer que a gente não está mais mandando enormes quantidades de dinheiro e armas para eles. Mas no fim das contas, o resultado da guerra já estava decidido. A Rússia poderia ter vencido se o Putin não tivesse ordenado a retirada de todas as forças russas do norte da Ucrânia entre 26 de março e 4 de abril de 2022. A guerra teria terminado no dia 9 de abril, com a assinatura do Acordo de Istambul, porque o Zelensky não teria escolha, com colunas de blindados russos a pouco mais de 3 quilômetros da cidade de Kiev e cercando Kiev por 3 lados diferentes, dos 2 lados do rio Dnipro. Embora, sabe, vencer a guerra, na minha visão, para a Rússia sempre significou chegar a um acordo político com a Ucrânia e com o Ocidente, para criar algum tipo de estrutura de segurança. Quero dizer, a guerra não termina de verdade enquanto não acabar de vez. Então toda aquela questão de Istambul era sobre forçar um acordo que os 2 lados teriam que cumprir depois. E para a Ucrânia, isso teria sido uma forma verificável de neutralidade, certo? Que eles não entrariam na OTAN. Ponto final. Mas estamos muito longe disso. E me parece que quanto mais tempo isso durar, já estamos no 5º ano, mais perto chegamos daquilo que a Hillary Clinton falou lá no começo, em fevereiro de 2022. Transformar isso em outro Afeganistão para os russos, entende? Prolongar a guerra o máximo possível. E isso é justamente o que o Friedman disse, aquela frase que ele criou: lutar até o último ucraniano e garantir que a Rússia esteja sempre sangrando. E como estamos vendo agora, os russos estão sangrando enquanto os europeus tentam se rearmar. O quão bem-sucedido isso vai ser é outra questão, mas os europeus têm tempo para se rearmar enquanto os russos continuam sangrando. Então, se a gente olhar para isso, pensando na possibilidade de uma guerra maior, por volta de 2030, 2035 ou algo assim, a situação não parece muito boa para a Rússia. E eu imagino que parte do próprio establishment russo entenda que isso pode estar no horizonte, certo?
que quando a Ucrânia estiver completamente exaurida, a guerra pode simplesmente se expandir para todo o continente. Como você enxerga esse medo? How do you see that fear? Olha, eu acho que o simples fato de o Putin ter se recusado a tomar Kiev, quando ele poderia ter feito isso facilmente a qualquer momento nos últimos 2 anos, mostra para mim que ele não tem nenhuma intenção de travar uma guerra direta com a OTAN. Acho que ele tem uma preocupação compreensível com isso. Na minha opinião, a Rússia venceria uma guerra sim, mas pagaria um preço muito alto. Então o Putin tem sido bem racional e contido. Ele acabou se mostrando um dos políticos e líderes mais moderados da Rússia. Existem muitos outros, muito mais linha dura, como Dmitry Medvedev, que provavelmente já teriam usado armas nucleares, certamente contra a Ucrânia, e a guerra já teria terminado para a Rússia, com uma rendição incondicional da Ucrânia à Federação Russa. Então eu realmente acho que, não quero dizer que vocês estão a salvo de ataques russos, mas acredito que esses ataques seriam, mais voltados para o espaço. Tipo, a Rússia derrubando satélites ocidentais, grandes ataques cibernéticos. Provavelmente não enormes logo de cara, mas ataques cibernéticos russos de grande porte. A gente ainda não viu isso. Era algo que eu imaginava que aconteceria logo no início contra a Ucrânia, para garantir que a Rússia vencesse em poucas semanas. Porque era isso que a inteligência dos Estados Unidos previa na época. Então dá para ver claramente que o Putin tem forçado o exército russo a lutar com uma das mãos amarrada. E é por isso que essa guerra tem demorado tanto para ser vencida. Porque ele tem sido muito reticente em, digamos, vencer a guerra de forma muito decisiva, com medo de uma possível intervenção militar da OTAN. Mas, por outro lado, a Rússia tem sido muito bem-sucedida, ao longo do tempo, em desgastar completamente o exército ucraniano. Então a demografia e a força de trabalho deles estão praticamente esgotadas. Porque a Rússia, de acordo com as estimativas que eu vi, teve 4,5 vezes menos baixas militares do que as que causou aos ucranianos. Só que no Ocidente a gente ouve exatamente o contrário. Dizem que a Ucrânia está, mesmo estando em desvantagem numérica, tipo 5-1, 4-1, 10-1 em artilharia, 12-1 em caças. Quer dizer, de modo geral, a gente ouve que a Ucrânia matou muito mais russos do que ucranianos. Mas a verdade é exatamente o contrário. E o governo sabe disso. Eles não têm um número claro de baixas russas, mas sabem muito bem que a Ucrânia já perdeu 1 milhão de mortos e 1 milhão de feridos graves e que a derrota é inevitável. E olha, o presidente Trump teve uma reunião privada com o Zelensky que acabou vazando para a imprensa. Ele foi muito grosseiro, jogou o mapa do Donbass no chão e disse para o Zelensky que ele precisava aceitar os termos de paz muito razoáveis da Rússia, ou então a Ucrânia seria destruída. Sabe, ele seria afastado rapidinho. E aí ele saiu daquela reunião, repetindo os argumentos do Zelensky, dizendo que a gente não devia abrir mão da região de Donbass, que aquilo é só 1% do território da Ucrânia. Então o presidente Trump mostra que tem um certo nível de coragem política, sabe? Em reuniões privadas. Ele já chegou até a xingar o Benjamin Netanyahu. Mas depois, quando sai da reunião, ele mostra muito pouca coragem política. E esse é realmente o problema. Os neocons, sabe, ele nomeou uns 6 neocons que são sionistas radicais, defensores ferrenhos da guerra, gente que quer continuar a guerra na Ucrânia, que quer manter o conflito com o Irã. Então ele meio que se colocou num beco sem saída, porque todos os conselhos que recebe, tirando o J.D. Vance, com a Tulsi Gabbard fora, basicamente só o J.D. Vance em nível de gabinete, é quem diz para ele que precisa adotar uma política mais contida. And yet he's that's good, or these take raises Swiss infractor no Irã. Essa Yep.
Pra gente, incentivar alguns desses desenvolvimentos é importante, especialmente quando o assunto é a conversa sobre paz. Mas esse discurso é completamente diferente das realidades que têm se materializado, infelizmente. No geral, os neocons estão longe de ter desaparecido do governo. Eles continuam muito bem enraizados. E como o pessoal do Dead Run costuma dizer, eles não têm marcha ré, infelizmente. Então, não dá para esperar que isso mude tão cedo. No fim das contas, as realidades do campo de batalha e das capacidades é que provavelmente vão decidir o que vai acontecer. David, quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde deve ir? David, people want to follow your work. Where should they go? Sim, o Real War Substack é onde eu publico meus artigos mais aprofundados, com análises mais detalhadas. O endereço é thepine.substack.com. Mais uma vez, thepine.substack.com. E eu também publico todos os dias, várias vezes por dia, no LNish, no America First Con. A gente se vê lá. Vou colocar os links na descrição aqui embaixo. David Pine, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Valeu, Pascal. Sempre um prazer.